Em relação à política de saúde, das 500 maiores empresas do mundo, as 10 maiores são indústrias farmacêuticas. E essas 10 faturam mais do que as outras 490 juntas. São monstruosas, mandam no mundo. Desde a produção de agrotóxicos, a produção de semente, a produção de defensivos agrícolas, a produção de remédio, a produção de equipamento médico, a formação de tudo, toda a sequência. A verticalização deles é fantástica. Vocês vão se assustar quando vocês virem isso. Meia dúzia de homens mandam no mundo, né? E esses caras não estão preocupados com a nossa saúde. Pelo contrário, eles estão preocupados com a gente adoeça. Porque se não tiver doente, não tem consumo de remédio. Se eu chegar para uma indústria farmacêutica e disser, olha, eu desenvolvi um remédio que cura uma doença, gaveta, esse remédio não interessa. Ó, eu desenvolvi um remédio que o paciente tem que tomar o resto da vida. Opa, esse é bom. Esse aqui eu vou produzir. Isso é macabro, mas é isso mesmo, né? A indústria do câncer investiu bilhões e bilhões e bilhões de dólares em pesquisa, em equipamento, em medicamentos. Tem quimioterápicos que custam 30, 40 mil reais uma dose. E aí o Congresso resolve obrigar o Estado a pagar isso. E o médico prescreve. E o paciente usa. E morre do mesmo jeito. Mas o custo é altíssimo de toda a estrutura do câncer. Só vai funcionar se tiver a base, se tiver o elemento fundamental, que é o doente. Se não tiver doente, não funciona. Olha que absurdo que eu estou falando, né? Tem que ter doente para o sistema se manter vivo, porque senão eles vão à falência, porque eles não vão ter para quem ou para que usar, ou para que pesquisar. Então, todo o sistema de saúde que decorre da escola americana tem esse princípio filosófico. Seja o médico, seja o enfermeiro, seja todos os profissionais de saúde, seja a pesquisa, seja os financiadores da política e da medicina, que são os mesmos. Eles definem a política em função do seu interesse comercial. Colocam o presidente da República em função de compromisso, né? Então, é muito, muito difícil que no curto prazo a gente mude o que se ensina na escola de medicina e o pensamento do médico. Uma frase de Hipócrates, né? Que o seu alimento seja o seu remédio e que o remédio seja o seu alimento. Essa frase tem 3.000 anos. Até hoje não foi plenamente aceita pela ciência. Outro filósofo disse, olha, vai haver um tempo em que os médicos vão curar os seus pacientes só com alimentação. Isso já faz 200 anos. Ninguém nunca falou isso para você. Então, essa maneira de enxergar é pessoal. Ela é pouco publicada. A ciência não aceita publicações que não envolvam interesse financeiro. E quando você tem que estudar isso, você tem que procurar muito. Você tem que sentar com gente que pensa, você tem que se deslocar, você tem que ir aos lugares. A informação é muito escassa e muito restrita. É como você chegar no consultório com o braço quebrado e dizer, ó, quebrei o braço. Então toma esse analgésico aqui e pode ir embora. Vai passar a dor. Sim, mas e o braço? O braço deixa para lá. Toma o analgésico e vai embora. É quase isso que a medicina está fazendo. É quase isso, né? Se você entrar numa farmácia e perguntar para o farmacêutico, me aponta um remédio que cura uma doença. Alguém é farmacêutico aqui? Não? Certamente ele vai ficar olhando para você e vai dizer, isso aí. Me aponta um remédio que eu tenho que tomar o resto da vida. A farmácia inteira. Uso contínuo, uso contínuo, uso contínuo. Quem já foi ao médico pega uma receita, uso contínuo, uso contínuo.
As campanhas ditas de prevenção, seja do câncer de mama, seja do câncer de próstata, na verdade não são campanhas de prevenção. Na verdade são campanhas de diagnóstico precoce. Você tem que fazer mamografia todo ano. Para quê? Para em alguma delas alguém dizer, ó, tem um tumor aí. Certo? Não é isso? Que prevenção foi feita? Absolutamente nenhuma. O que é prevenção? É o que vocês estão se propondo a fazer. É mudar hábito, mudar dieta, mudar conduta. Isso não é mole. A psiquiatria da FAMERP fez um levantamento há uns 2, 3 meses atrás, um levantamento populacional em Rio Preto, sobre o uso de antidepressivo e ansiolítico, fluoxetina e por aí vai. 51% das pessoas tomam ansiolítico antidepressivo em Rio Preto. Isso deve ser no Brasil, e talvez nos Estados Unidos mais ainda. Mais da metade das pessoas tomam um psicotrópico. E isso é prescrito só por médico. E isso tem controle. Então, alguma coisa está errada. Provavelmente com o médico. Né? Mas a questão psicológica também é bioquímica. O cérebro também depende de bons nutrientes. Também depende da eliminação dos seus dejetos. E ele não é diferente de nenhum outro órgão. Então as questões psicológicas também são bioquímicas? Lógico. Não adianta você tomar fluoxetina todo dia. Não adianta você tomar energético todo dia porque você levanta cansado. Ele vai falsear. Em 1946, 50, 1 em cada 60 americanos teria câncer. Esse ano, 1 a cada 3. O que mudou de lá para cá? O paciente tem câncer de mama, vai para o mastologista, tiram a mama dela, mutilam, fazem radioterapia, queimam, fazem quimioterapia, intoxicam, envenenam e dizem, pode ir embora. Dali 3 anos ela tem um outro tumor. No fígado, no cérebro e assim por diante. Isso é comuníssimo. Vocês trabalham com isso, vocês vão ver ou veem isso. O paciente oncológico é um paciente oncológico, mesmo depois do oncologista dar alta para ele. E ele vai ter câncer de novo. Por quê? Porque ele não mudou. Porque a vida continua igual. Porque o que ele fazia antes, ele continuou fazendo. Especialmente o que põe na boca. A base está no ar, que a gente não pode interferir, na água e no que a gente come. Então tem Budwig, que era uma autora, uma pesquisadora da Inglaterra, tem o próprio Otto Warburg, tem o Linus Pauling, tem o Max Gerson, que é o modelo que eu uso, que desenharam programas terapêuticos baseados em alimentação, desintoxicação e reposição do que estava faltando. E o paciente se cura. Por que ele se cura? Porque as células voltam a funcionar. O que eu tenho que fazer para não adoecer? Seja de qual doença for, especialmente do câncer. E esses autores começaram a desenhar modelos dietéticos que curavam o câncer. Que curavam o câncer. Não que preveniam o câncer, mas que curavam o câncer. Vou dar um número para vocês disso. Um pesquisador americano levantou 8 regiões no mundo em que as pessoas viviam mais tempo. Média de vida 100, 110 anos, regular. E foi investigar nessas regiões qual era a relação, o que eles faziam para viver muito. A questão genética, a questão de hábito cultural, altitude, enfim, variava tudo. Mas uma coisa não variava. Eles consumiam o que eles produziam. Alimento local. Isso era em todos. Então, eu produzo verdura, eu como verdura, eu produzo grão, eu como grão. Se eu for no supermercado comprar um pacote de qualquer coisa que seja, ele já passou por um processamento enorme. Adiciona-se um monte de coisa que é mentira e tira-se um monte de coisa que é fundamental. O grande vilão dessa história nossa é que a gente come o que produzem para a gente. E a engenharia de alimentos
O engenheiro de alimentos é um cara treinado para te obrigar a comer hoje e querer amanhã de novo. Essa é a função dele. Se ele não conseguir fazer isso, ele é demitido, ele perde o emprego. Então ele tem que montar um prato, ele tem que montar um pedaço de qualquer coisa, ele tem que montar dentro desse negócio um monte de aditivos para que você ache isso muito, muito bom e lembre amanhã de comprar de novo. Isso é maquiavélico, mas é assim que funciona.